Olá, começa aqui mais um Câmara Entrevista. Nós vamos falar de um tema que marca muito este mês de novembro. Especificamente, dia 20 de novembro, nós celebramos a Consciência Negra. É uma data instituída oficialmente pela Lei 12.519, lá de 2011, e que se tornou feriado em todo o território nacional após a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro do ano passado, em dezembro de 2023. Esta é uma data que homenageia Zumbi dos Palmares, inclusive que também vamos tratar aqui no programa de hoje, e é uma conquista de uma luta dos movimentos negros do Brasil de muitos e muitos anos. E para falar sobre isso, a situação aqui em Bagé, toda essa inserção que Bagé tem no cenário estadual, no cenário nacional, nós estamos recebendo aqui a advogada Patrícia Alves, ela que está à frente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, subseção Bagé, desde 2017 e desde 2021. A doutora Patrícia atua como secretária-geral da Comissão Estadual, ou seja, no Rio Grande do Sul. E isso perpassa, como eu já falei aqui, por políticas públicas nacionais que sempre estão sendo muito discutidas. E hoje, então, a gente agradece muito, Patrícia, a tua presença hoje aqui. A gente falava antes até, né, que mais do que hoje tu estar à frente da OAB, de uma comissão tão importante, fundamental, com tantos avanços. Esse é um legado que tu já traz, inclusive até de família, né, de muitos anos que a gente acompanha esse teu posicionamento do teu pai, que é uma pessoa muito conhecida aqui na nossa sociedade. E eu começo te perguntando assim, esse feriado ele é uma vitória para reforçar a importância do combate ao racismo, mas no centro disso tudo ainda, o que permanece? É uma data emblemática, é um feriado onde se podem fazer mais atividades, né? Mas o que ainda está ali no cerne da sociedade, que ainda tem que ser observado por todos? Bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. É sempre um prazer muito grande estar, né, contigo, conversar. E sobre esse tema que para nós é tão importante, né? Como tu disseste, a luta negra, o movimento negro faz parte da minha história já. Eu cresci dentro de uma casa, meus pais foram um dos fundadores, né? O Luiz e a Vani, do movimento negro em Bagé. Então eu sempre estive... O doutor Luiz Alves, que é advogado conhecidíssimo também, né? Exato, Então eu sempre estive muito envolvida. Desde muito cedo eu aprendi, não é? Até mesmo por questões, né? Meus pais me prepararam porque o racismo acaba batendo a nossa porta uma hora ou outra da pessoa negra. Então eles sempre me prepararam para aquilo ali. Na época eu estudava em escola particular, então eu era sempre, muitas vezes, fui única aluna dentro de sala de aula, não é? E existiam muitas questões que eu precisava estar preparada. E no decorrer dos anos eu aprendi que a luta, né, o preparo não poderia ser só para mim. Eu não tinha que estar somente eu preparada. Eu acredito muito que nós viemos com missões e eu entendo essa sendo uma, né? De toda pessoa negra que se entende, que se reconstrói, porque eu sempre digo que nós precisamos nos reconstruir, porque a sociedade nos coloca num padrão, fora de um padrão, como padrão aceitável, não é? Então, as pessoas negras, por muito tempo, ficam à margem da sociedade porque o padrão considerado bonito, o padrão considerado capaz, não era o da pessoa negra. Então, tu te desconstrói no sentido de que ter orgulho da tua história, e foi isso que eu sempre aprendi, né? Ter orgulho da história, da onde vim, da ancestralidade. Bom, o 20 de novembro, para nós, sempre foi uma data muito importante, que marca. Eu costumo dizer que eu sou gaúcha, nós temos o 20 de setembro, mas a minha data é o 20 de novembro. A importância do Zumbi dos Palmares, né? A importância, tudo que envolve essa data nos remete ao quê? O Zumbi dos Palmares, quem era? Foi um homem negro, um líder que por muito tempo manteve locais de fuga, né? Acolhia as pessoas negras, homens e mulheres negros escravizados, né? Lutou por muitos anos, morreu lutando pela sua liberdade. E é uma data para quê? Para lembrar os Zumbi dos Palmares, lembrar todo esse marco de luta, mas principalmente sempre para nós fazermos aquela pergunta, né?
onde viemos, onde estamos e onde estamos indo. Patrícia, quem é hoje, nos dias atuais, o zumbi no Brasil? Zumbi eu vejo que todo aquele homem e mulher negra, porque Teresa de Benguela foi uma esposa de Zumbi que coordenou por mais de 20 anos o Quilombo também. Seguindo esse legado, também continuou lutando sozinha e mantendo sozinha. Então eu vejo que os zumbis e as Teresas hoje são todos aqueles homens e mulheres que enfrentam dia a dia o racismo, que têm que provar sua capacidade no mercado de trabalho, né? Que têm que provar sempre que os estereótipos que estão condicionados aos corpos negros como marginais, como pessoas que têm que estar à margem da sociedade, são todas aquelas pessoas que lutam para dizer esse espaço é meu e eu vou permanecer nele. Todas as pessoas que lutam contra o racismo diário, porque ele infelizmente ele é diário, né? Às vezes as pessoas dizem, vocês falam de racismo até sábado e domingo? Sim, porque o racismo não escolhe o dia para bater a nossa porta, né? Então essa luta precisa, eu sempre digo, me mantenho na luta pelos que vieram antes de mim, como meu pai, minha mãe, todas as outras pessoas, os ancestrais mais antigos, né? Pelas pessoas negras de hoje e pelos que virão, pelas gerações futuras. Né? E qual a importância dessa data? Porque a gente ouve assim, por exemplo, o 3 de maio, não é um momento de comemorar, é um momento de refletir. O 20 de novembro, já chegou o momento de comemorar algumas coisas também ou sempre é de refletir? Hoje já tem o que se comemorar? O 13 de maio, na verdade, para nós do movimento negro, nós não comemoramos. Né? Por quê? 13 de maio foi uma abolição que nós costumamos dizer inacabada. Porque eles simplesmente, como se tivessem aberto uns portões e dizer, sigam, né? Sem apoio nenhum, sem apoio, sem suporte, sem estudos, sem qualificação, sem moradia, sem saúde, sem nada, né? Então, essa abolição inacabada, porque tudo isso que nós passamos ainda hoje é reflexo dessa abolição inacabada. Porque se lá atrás nós tivéssemos, né, não tivéssemos nem sido escravizados, mas já que fomos, por ocasião da abolição, toda a estrutura tivesse sido, no mínimo, né, moradia, né, emprego, no mínimo isso. Cidadãos brasileiros. Cidadãos brasileiros, né, e não deixados à margem da sociedade como foram deixados, não é? Que reflete até hoje. E o papel da mulher é importante até para a manutenção desse grupo social depois, exatamente. Né? Então, assim, o 13 de maio para nós tem a data simbólica, realmente, mas como eu te disse, o nosso dia de comemoração. Então é o que muda um pouco do 20. É o 20 de novembro. 20 já significa uma evolução exatamente, sobre isso, um posicionamento. É realmente uma data destinada ao nosso povo. E hoje temos, sim, motivos para comemorar. Muito ainda é uma data de reflexão, uma data para chamar a atenção para as nossas questões. Antigamente, se falava no 20 de novembro. Né? Nos últimos anos, nós começamos a ter o Dia da Consciência Negra, nós tínhamos. Nos últimos anos, se tu parar para perceber, nós já temos atividades, passaram a ser a Semana da Consciência Negra. E hoje nós temos o Mês da Consciência Negra. Nós temos atividades em todos os meses. Qual a importância disso? Chamar a atenção. Chamar a atenção para a luta, chamar a atenção para a causa, chamar a atenção para os desafios que as pessoas negras ainda enfrentam, porque quando não é da tua realidade, às vezes tu não consegue entender. Quando não é algo que faz parte do teu dia a dia, por exemplo, deve ser difícil entender para uma mulher não negra que as mulheres negras têm especificidades, que as mulheres negras são as maiores vítimas de violência doméstica, de violência sexual, de violência obstétrica. Até doenças específicas também. Doenças específicas, entendeu? E às vezes as pessoas dizem assim, eu não enxergo o racismo. Justamente é isso que nós precisamos lutar contra, nós temos que enxergar. Porque a partir do momento que tu enxerga, que tu reconhece, eu não sou racista, mas eu enxergo que o racismo existe. Porque se nós não enxergarmos o que tu não enxerga, tu não reconhece, tu não luta contra. E também, penso eu, me corrija se eu estiver errado, não tem como alguém não ser totalmente racista no sentido de que
Tu vem com uma construção, dia a dia tu desconstrói um pensamento que até então tu não imaginava que era. Exato. Então às vezes é muito forte alguém dizer, olha, eu não sou, eu não quero ser, não quero. Aí eu, dia a dia, me policio e vou melhorando. Exato, meio por porque aí. são palavras, são termos que nós estamos acostumados a usar que as pessoas não percebem. Por exemplo, tu está denegrindo a minha imagem, né? Segunda é dia de branco, como se a segunda-feira fosse dia de pessoas trabalhadoras. Denegrir, né? No sentido de que se tu estás imputando a alguém alguma coisa feia, tu estás denegrindo. Então são termos, são costumes, são coisas que as pessoas consideram como brincadeiras, que não são brincadeiras. Por isso a pessoa tem que estar aberta a entender que ela sempre, em todo tempo, vai fazer parte dessa reconstrução. Exato, né? Pensamento. Está disposto a entender, a aprender também. Então, aprender, né? Por isso que esse dia 20, né, respondendo a tua pergunta, por que é tão importante não só o 20 é o marco, mas ele sendo feriado, nós conseguimos trazer mais pessoas para as reflexões, para as conversas, para os debates, não é? Porque antes, sendo dia útil, você fazia algumas atividades, mas muitas pessoas diziam assim, eu queria participar. Sim. E é muito emblemático o 20. É diferente tu estás reunido no 20. Ah, mas eu vou dia 18, eu vou dia 20. Todas as outras datas são importantes. Sim. Mas quando tu estás naquele dia, que para nós é tão importante. E esse reconhecimento do feriado, que é uma luta do movimento negro, de muitos anos, né? Como todas as nossas conquistas são lutas, as cotas raciais, o Estatuto da Igualdade Racial, e agora o 20 de novembro, que eu digo que é a nossa conquista mais recente, ser feriado, mas tem tanta importância assim ser feriado? Tem para nós, é muito importante, né? Doutora, falando ainda, a gente falava de alguns nomes, enfim, né? Muita gente assim não sabe que essa data ela nasceu a partir do trabalho do Grupo Palmares, que foi pioneiro no ativismo político-cultural, né? Movimento negro no Brasil lá da década de 70, é isso, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância do trabalho do Oliveira Silveira, porque inclusive nós temos aqui na Câmara de Vereadores a entrega das medalhas, Oliveira Silveira, para pessoas da sociedade que estão nessa luta, na causa, enfim, né, que se destacam pela sua profissão. E essa é uma liderança que foi também bem importante, mais moderna já, muito né? Importante, e eu sempre gosto de ressaltar essa data, o 20 de novembro, ela é nossa, ela é do Rio Grande do Sul, né? Ela surgiu, este movimento é um movimento gaúcho. E Oliveira Silveira teve uma participação, uma colaboração, na verdade, de extrema importância. Porque a história do negro no Rio Grande do Sul sempre foi invisibilizada. Basta, o exemplo maior é a questão dos lanceiros negros, né? Quem conhece a história sabe o que foi feito com os lanceiros negros. Foram colocados eles à frente da tropa para receberem aquele primeiro conflito, né? Exato. Para serem, digamos assim, os mortos primeiro. Né? E havia um acordo, um possível acordo, né? Que dizia o seguinte, né? Todos os negros, se nós ganharmos a guerra, os negros escravizados serão postos em liberdade. E foi feito um acordo de paz, e aí a pergunta, o que vamos fazer com os negros agora? Só a Revolução Farroupilha, né? Revolução Farroupilha. O que vamos fazer com esses negros agora? Porque aí eles teriam que cumprir o que foi dito. E aí houve o massacre dos porongos, haviam desarmados todos os negros, foram pegos de surpresa, né, e mortos. Né, justamente por quê? Porque não queriam colocar em liberdade aqueles negros. Só que essa história, além do massacre, além de toda a crueldade que foi feita com o povo negro, a história escondeu, omitiu isso há muito tempo. Então, os heróis Farroupilha nunca foram os heróis negros. Com os movimentos, mais uma vez, né, os estudiosos, as pessoas que realmente faziam questão de trazer, né, a verdadeira história do Rio Grande do Sul, começou-se a trazer a história dos porongos, a revolta dos porongos, a batalha dos porongos. Tem uma certa lenda que a gente também, a doutora já deve ter ouvido, né, que se fala muito, mas de todo o Brasil, o lugar que os negros eram melhor
tratados era no Rio Grande do Sul. Também é lendário isso. É lendário. Se fosse assim, nós não teríamos tido, né, esse massacre. Mas já ouviu também essa linha? Sim, a mesma coisa, né? Existem muitas lendas e muitas, hoje nós chamamos de fake news, né? Na época tinha um outro nome, para desqualificar as pessoas, né? Até mesmo para desmotivar. Muitas vezes se dizia o zumbi tinha escravos, o zumbi tinha as pessoas escravizadas, né? Tudo como forma de desmotivar a própria luta. Então, o Rio Grande do Sul, essa invisibilidade do povo negro, não só dos guerreiros, das pessoas negras, é muito comum, isso já aconteceu comigo e acontece com outras pessoas esse final de semana e nós estávamos falando sobre isso. Uma pessoa negra sair do Rio Grande do Sul e ir para um outro estado, e aí quando tu diz assim, eu sou gaúcha, mas tem negros no Rio Grande do Sul? E aí nós costumamos dizer, tem, às vezes tentam nos esconder, mas nós existimos. Em vista da colonização, entendeu? Nós sabemos que somos em número menores, mas as pessoas de fora dos outros estados acham que aqui não existem pessoas negras. Ronaldinho Gaúcho nos deu uma mão nesse sentido, né? Exato. Maior jogador de todos os tempos, gaúcho, negro, maravilhoso. Então, assim, ó, essas questões, o Estatuto da Igualdade Racial, né, foi uma luta também no movimento negro, encabeçado pelo senador Paulo Paim também, né? Mais um gaúcho. Então, assim, nós temos aqui no Rio Grande do Sul esses movimentos muito fortes, muito resistentes, de muita resistência, né? Sim, o próprio pagode, questões musicais também. Exato, né? Os clubes sociais negros. Os Zíngaros, né? é um exemplo nacional de resistência, podemos dizer. De resistência, né? Porque os clubes sociais negros, eles são locais de resistência, porque, né, tu sabe que as pessoas negras não eram permitidas a entrada, em anos atrás, em clubes sociais. Há muitos anos atrás, o clube comercial, por exemplo, sequer admitia passar na calçada uma pessoa negra. E os outros clubes sociais, porque a sociedade que frequentava não admitia dividir o salão com pessoas negras. Então, esses locais foram criados, se separavam, faziam o próprio apartheid, não era necessário, porque era um local de lazer para as pessoas. Com o passar dos anos, por óbvio, né, todos frequentavam os mesmos espaços, mas eles continuam se mantendo ainda, infelizmente, muitos clubes sociais negros acabaram fechando. Os Zíngaros, né, nós temos muito orgulho da história do clube e da permanência dele, porque ele é um dos poucos clubes do Estado, Clube Social Negro do Estado, que ainda está funcionando, a sua sede social, os eventos sociais, os eventos culturais. Todos os anos vocês sempre fazem algumas atividades ali nessa época? Todos os anos, não só nessa época, porque a sociedade recreativa, ela é sociedade recreativa e cultural. Sim, eu digo mais específico. Mais específico fizemos. Fizemos sempre o ano inteiro. Fizemos sempre em maio, no sentido de que culturalmente, não é? Um maio, nós aproveitamos aquela data para chamar a atenção justamente, né, das nossas pautas, dos nossos desafios, das nossas conquistas. Fizemos sempre a Semana da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra, com atividades. Esse ano nós vamos fazer no dia 20 o evento. Certo. Doutora, as políticas públicas, cotas, acesso a faculdades, vagas garantidas em concursos, questões de saúde que a senhora falou aqui, já existem, assim, mapeamentos, atendimentos no sistema de saúde voltada para essa população negra, né? A importância disso e dentro dessa importância que a gente sabe que é muito grande, que já tem dado resultados, muita gente formada na universidade e assim por diante, né? A senhora acredita, assim, que a população negra tem conseguido se estabelecer as suas condição cultural na sociedade? E como é que está evoluindo isso? Olha, Lara, nós evoluímos já, é nítido, porque hoje assim, nós fizemos muito trabalho dentro de universidades, não é? Tu entra hoje dentro de uma sala, um determinado curso, tu enxerga.
já um número um pouco maior de alunos negros, né? As cotas são fundamentais, foram um marco, na verdade, na educação para a população negra. É claro que nós temos também um outro problema, né? Porque o aluno precisa entrar, né? Mas manter. Permanência. Né? A permanência dentro da universidade, que envolve muita coisa. Envolve transporte, envolve alimentação, envolve habitação, dependendo se ele tem que sair da cidade. E às vezes não é o suficiente, não é? Não tem condições de manter aquilo ali. Ele quer estudar, tem a oportunidade de estar na universidade, mas não consegue permanecer. Então aí já entra na minha próxima pergunta. Qual é o próximo passo, então, para tudo Nós evoluir? precisamos de políticas públicas que garantam o ingresso desse aluno na universidade. E aqui nós estamos falando de alunos negros, né? Às vezes as pessoas sempre, por desconhecimento, têm aquele costume. Ah, mas existem pessoas brancas pobres. Claro que existem. E essas tem também pessoas, política pública para essas pessoas. exatamente, essas pessoas brancas pobres vão se beneficiar das cotas sociais, né? Que são da mesma forma, né? E às vezes as próprias pessoas negras, né, dizem assim: ah, mas nós estamos nos discriminando, estamos nos inferiorizando por falta de conhecimento. Porque política pública, cota, não é nada mais do que um resgate. Para dar um exemplo bem prático, tá? Se nós tivermos duas pessoas de uma linha de largada, né, para fazer uma corrida, e se aquela pessoa tiver pelo menos 20 passos à frente, ela já vai sair com uma vantagem, não é isso? E é o que ocorre. Não precisa nem os 20 passos, doutora. Se uma tiver almoçada e outra não, já vai dar a diferença. Exatamente. Então, o que as pessoas precisam entender que nós passamos quase 400 anos escravizados, enquanto os pais da família da Maria, os pais não, mas a família dela, os antecedentes dela, estavam adquirindo terras, estavam estudando, estavam se preparando, enquanto os nossos pais estavam sendo escravizados. Os nossos avós, nossos tataravós, é matemático, é simples essa conta. Numa sociedade sem relação de troca econômica nenhuma, porque não tinha quem comprava, não tinha quem vendia, não tinha quem prestava serviço. Nada. Então, na sociedade como um todo não evoluía, né? As cotas, e eu sou uma defensora das cotas, e acredito que elas não precisam ser permanentes. Elas, a cada 10 anos, elas precisam ser revistas como são, e aí? Qual está sendo o resultado? Nós já tivemos, elas foram avaliadas e foram renovadas. Por quê? Você conseguiu chegar no pé da igualdade? Ainda não. Mas o pessoal aproveita bem mesmo, ainda falta informação. Falta informação. Infelizmente, falta informação. E às vezes nós vamos nas escolas... A família dizer, aqui, você é capaz. Incentivo às escolas. Nós vamos, por exemplo, aqui, o ano passado nós fomos numa escola aqui da região central e nós estávamos falando sobre a Unipampa, falando sobre o IFSU, era um próximo Enem, e uma menina disse assim, mas são pagas, nós não temos condições. Então, ter noção assim, o quanto dentro da cidade, e eles não têm essa informação. Né? Às vezes é um pouco de falta em casa, falta na escola, mas também falta porque se fica com o celular o tempo inteiro, não é? Vamos dar uma pesquisada para pensar, para ver o que eu tenho dentro da minha cidade, qual a possibilidade. Nós estamos falando de uma escola no centro da cidade, poderia dizer, não, está lá no bairro, distante, na periferia, não convive, não, mas está Não, uma escola foi que nos chamou a atenção, isso aí. Não tinha conhecimento que nós tínhamos Unipampa, tinha um Ergas e IFSUM. Sim. Né? Então, assim, ó, já avançamos, sim. Né? Cada vez que tu vê turmas formando, e eu tenho esse costume, né? Eu vejo um cartão de formatura, eu vou contar, é instintivo, não adianta quantos negros eu estou enxergando ali. Entro dentro de uma sala de aula, eu observo, e nós enxergamos. Não é? Quando eu me formei, eu era de uma turma de 72, 2 pessoas negras. Né? Hoje as turmas são menores, mas os números de pessoas negras estão maiores. Né? Proporcionalmente uma grande evolução. Evolução, sim. Nós temos cursos, por exemplo, como medicina, né, que nós não enxergávamos alunos negros. E hoje nós já estamos enxergando.
né? Tu vê formaturas, alunos se formando. Por que eu chamo atenção para esse? Porque eram cursos até então considerados muito distantes, que realmente tu não tinha. E esse legado da escravidão ainda influencia a sociedade? Totalmente, totalmente. Porque em vista da abolição inacabada, nós vivemos uma sociedade onde o racismo estrutural está muito bem estruturado, que é aquele racismo que diz esse espaço é para uma mulher negra, esse espaço é para uma mulher branca, não é? Que coloca as pessoas negras em determinadas profissões e ali tu tem que ficar e pronto. Não tenha a ousadia, não é? É o mesmo racismo que dificulta o ingresso no mercado de trabalho, é o mesmo racismo que, em uma abordagem policial, trata as pessoas negras diferentes. Agora, a mídia tem aproveitado muito essa beleza negra, né? A gente tem visto nas novelas, nos filmes, não só no Brasil, fora. E isso, para a identidade até das meninas que vem crescendo, ajuda bastante, doutora? Ajuda. Então, assim, são 2 pontos, né? A questão da comunicação, da mídia, né? Ela está na lei. O Estatuto da Igualdade Racial diz. Então, que os filmes têm que ter uma porcentagem, as novelas têm que ter uma porcentagem. E isso existe e não era colocado em prática. Agora vem. 30% quanto? Depende do número, 20% para peças, para teatros, para filmes, depende. Mas aparentemente hoje parece que está superior a isso. Está superior e assim, ó, tudo acontece com muita... fruto dos questionamentos, das lutas, da pressão. Nada vem, a própria abolição não vem de graça, imagina, né? Mas hoje tu liga a TV e tu enxerga. E o quanto isso é importante. Porque hoje, eu ainda falei isso numa escola, se tu te enxerga, tu entende assim, ó, se ela está lá, eu também posso estar. E a gente se sente mais brasileiro também, porque aquilo ali é mais verdadeiro. A verdadeira, é a nossa. Para te ter uma ideia da questão da representatividade, eu já tive 2 situações. A mais recente foi há 2 anos atrás, de ir numa escola e quando a pessoa me apresentou e disse que eu era Patrícia, que eu era advogada, a menina perguntou, advogada mesmo? E aí depois ela vem conversar comigo. Nós estamos falando, Lara, de 2 anos atrás, aqui na cidade. E ela disse para mim, eu achei que advogada não podia ser, que mulher negra não podia ser advogada. Uma outra situação, um trabalho da OAB falando sobre profissões, se questionou o que gostariam de ser e uma menina também disse, eu gostaria de ser advogada, mas eu sei que não posso. A pessoa que estava imaginou pela questão social e aí se preparou para dizer, não, tu tem condições, assim, assim, ela não. Mas tu já viu advogada preta? Não existe advogada negra. Impressionante imaginar que nos tempos de hoje ainda tem esse pensamento. E aí quando ela foi no evento da OAB, ela me olhava como se não estivesse acreditando. Então é importante. Isso dá uma felicidade, porque muito, acredito muito, né? que aquela sensação que está dando certo, que o esforço é válido, que o exemplo é positivo. Tudo é válido. Então, assim, ó, se ele enxerga, né? Porque antes as novelas, os programas, eles eram muito estereotipados. Onde é que tu enxergava as mulheres? Por exemplo, nós tivemos a primeira mulher protagonista foi a Thaís Araújo. Lembra? A primeira protagonista negra. Qual era o nome da novela? Da Cor do Pecado. O que é o pecado? O pecado não é uma coisa boa. Né? Então, acerta de um lado e erra de um outro. Porque aí tu associa aquele corpo da mulher negra como sendo o quê? Pecado. E aí os outros estereótipos, né? Os homens eram chefes de Isso tráfico. vai entrando inconscientemente. Exatamente. Né? Na nossa infância, por exemplo, os Trapalhões, quem era o Mussum? O Mussum era aquele que estava sempre tomando, sempre borracho, sempre bêbado e não trabalhava. A tia Anastácia, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, era aquela mulher que era cozinheira e nada contra, todas as profissões são muito importantes, o que nós estamos falando aqui é as histórias, os estereótipos se repetindo. Sim. Aí eu sou criança e eu vou enxergar o quê? Eu só posso ser aquilo ali. Era uma mulher que não tinha família, que servia todas as outras pessoas. Os homens, eles eram ou ladrões, ou eram traficantes, ou quando era uma pessoa considerada do bem, eram só naqueles papéis, ou motorista, ou
o que abriu o elevador, o que aquele menino que cresceu olhando aquela novela pensava na época? É isso que eu posso ser. Porque ele olhava para a família dele e, infelizmente, também era a mesma situação. Então, para que eu vou estudar? Uma postura serviçal, né? Sempre, de serviçal, de obediência, não é? De obediência, e hoje não. Hoje nós temos filmes, nós temos novelas em pessoas de destaque. Ah, mas isso não faz diferença? Faz diferença. Faz muita diferença para quem está assistindo do outro lado. Tu cresce com aquela ideia de ou subserviência ou revolta. Exatamente, entendeu? E são esses dois espaços. O profissional correto dentro da sua profissão. Né? Então, o que nós temos? Todos os espaços são nossos por direito. Né? São mais difíceis de serem conquistados? Infelizmente ainda são. Mas eles estão lá para ser ocupados por nós. Então tem que aproveitar, tem procurar que aproveitar, se formar. Né? Exato, né? A educação é eu sou uma defensora da educação. Acredito que a educação é a porta realmente, assim, ó, para te desligar daquele círculo, não é? Que infelizmente às vezes mantém. Eu só tenho que ser isso, né? Se eu venho de 3 gerações de mulheres que trabalham em casa de família, né, valorizando a profissão, mas querendo deixar claro que eu não preciso ser daquela, eu não preciso seguir aquele legado. Que a educação faz com que essa criança veja outras coisas diferentes e tenha outra oportunidade, entendeu? Entendi. Seja um concurso público, seja uma universidade, seja uma qualificação para ser empreendedora, mas ter alguma profissão, né, que é para ter condições realmente de ocupar o espaço. E essa luta de vocês, ela também atravessa até dos povos originários, né? Porque a gente vê hoje, sei que não é um termo correto dizer os índios, né? Mas né, essa população indígena também ganhando mais espaço também, até na mídia, né? Também ganhando mais espaço na mídia. Hoje nós vimos, agora o ano passado, nós tivemos fez um trabalho conosco lá na Estadual, uma indígena que se formou em Direito com as melhores notas dentro da universidade. Não é? Eles também estão, mas é um povo também ainda muito discriminado. E por uma incompreensão também. Incompreensão. E aí, como existe um conflito de culturas também, para eles se torna mais difícil. Não é? Porque eles querem ocupar e por direito estar dentro dos espaços, mas culturalmente, às vezes existe um choque, porque aí o que acontece? Bom, tu quer estar aqui, mas tu tem que largar isso aí. Tu tem que te comportar dessa forma, tu tem que agir assim. E cada povo tem a sua cultura, tem as suas tradições, não é? Ah, tu quer estar, mas nós não vamos respeitar o que tu vem trazendo. Doutor, falar um pouquinho agora dessa Comissão de Igualdade Racial da OAB de Bagé, né, que tem essa sua participação ativa aí desde 2017. O que a comissão faz? Então, hoje a senhora faz parte também da comissão estadual. Essa comissão estadual em nível nacional, o que perpassa? E dá, assim, já para a senhora nos passar um parâmetro de como Bagé está posicionada nesses outros contextos. Quer dizer, nós estamos indo bem, nós ainda precisamos evoluir alguma parte. A Comissão de Igualdade Racial, eu tenho muito orgulho de dizer que nós somos a primeira comissão do Estado. Né? Na gestão do Dr. Marcelo Marinho, nós já fazíamos o trabalho dentro da Coordenadoria de Igualdade Racial do município, na época, e ele me chamou e disse, nós precisamos trazer para dentro da OAB. Então, vamos fazer uma comissão. Tanto é que a comissão da subseção de Bagé foi criada em 2017 e a comissão estadual em 2018. Lembro. De 2018 que saíram as demais comissões. É um trabalho muito importante porque nós levamos essa discussão para dentro da OAB, né? Que o judiciário, infelizmente, ainda é um judiciário predominantemente branco, formado por pessoas brancas, né? Infelizmente, ainda com pessoas não que desconstruíram do racismo, que ainda tem aquelas questões, não é, de preconceito, de estereótipos. E nós, enquanto dentro da OAB, enquanto comissão, costumamos fazer esses trabalhos. E nós sempre dizemos, não é um trabalho feito só para a advocacia, é para a cidadania. Tanto é que os nossos eventos sempre são abertos ao público e sempre tivemos, assim, muito prazer de encher sempre a casa com pessoas da comunidade também, com pessoas da sociedade que participam, né, dos eventos. E a comissão nós temos
a subseção, que é a nível de município, a seccional, que é a nível do estado, e a Comissão Nacional de Igualdade Racial. Não é? Então, existe uma ligação entre elas, e foi em vista, em trabalhos das comissões, que nós conseguimos a reserva de cotas para pessoas negras dentro das diretorias da OAB. Nós conseguimos, após muita luta, hoje toda a diretoria da OAB tem que ter no mínimo 30% de pessoas negras. Mais um avanço fruto das lutas. Não é? E as comissões, tanto a nível municipal, estadual e nacional, fizeram todo esse movimento. Foram quase 2 anos para se conseguir essa aprovação e se conseguiu. Então, hoje, por exemplo, nós temos eleições agora, todas as chapas, né, que estão concorrendo, elas têm que respeitar essa paridade. É 50% de mulheres e 30% para pessoas negras. É importante porque, se nós estamos ali, nós temos que estar nos espaços de decisão também. Significa que, no mínimo, 15% de mulheres negras tem que ter. No mínimo isso, dependendo do número, porque assim, nós temos 5 pessoas aqui em Bagé. A diretoria é composta por 5 pessoas e 21 conselheiros. Então, no somatório, 30% tem que serem pessoas negras. E isso é de extrema importância, porque até mesmo para quem está chegando. Um dia um rapaz nos disse: como é bom, eu estou chegando agora e eu estou enxergando vocês. Porque sabe que não vai estar sozinho. Porque é muito difícil, Lara, tu estar sozinho nesses espaços. Eu tive a sorte de ter trabalhado com o pai desde o início, então eu já frequentava, trabalho com ele desde muito cedo, e de ter alguém para olhar para o lado. E mesmo assim, várias vezes, eu ia no fórum, olhava e não enxergava. Hoje, nós já temos um número muito maior de mulheres negras advogadas, de homens negros, mas, por exemplo, eu nunca tive a sorte de sentar em uma sala de audiência e ter uma audiência comandada por um promotor ou por um juiz ou uma juíza negra. E aí, o que eu sempre costumo dizer, por que essa conta não fecha? O último censo registrou 56% da população negra se autodeclarou preta e parda. Então, se nós somos mais da metade, sim, por que nós não estamos nesses espaços? É a pergunta que eu costumo falar quando as pessoas dizem assim: não, eu não vejo racismo, não existe racismo. Que as pessoas comecem a chegar nos espaços e olhar. Mas por que eu não estou enxergando os negros aqui? Tu entrar aqui, por exemplo, nos bancos, os cargos de gerente. Se tu entrar num hospital, quantos médicos tu vai enxergar? Entra no judiciário e não vamos tão longe. Entra no comércio e tu vê quantas pessoas negras tu vê no cargo de gerência. Hoje nós já temos, antigamente nós não tínhamos sequer pessoas negras trabalhando no comércio. Então, assim, estamos sim, temos muitas conquistas. Tudo isso que tu falasse a questão dos programas. São conquistas, porque nós estamos nos enxergando. Hoje nós temos mestres, temos doutores negros, negros e negras. Então, assim, estamos avançando. No meio político nós já avançamos também, que é muito importante, porque lá é o poder, é o espaço de decisão. E nós precisamos de pessoas nossas, que entendam as nossas lutas, para tomar essas decisões, para impulsionar as políticas públicas. Então, assim, o que eu costumo dizer? Não estamos ainda onde gostaríamos, não é? Mas já caminhamos. E Bagé é bem posicionada nisso. Está bem posicionada, assim, nós temos um momento... a juventude bagense é muito especial, no sentido que, assim, até mesmo pelas redes sociais, mas no meu tempo, com 16, 17 anos, tu não tinha muito, dependendo do meio que tu convivia, tu não tinha posicionamento político, posicionamento, do que tu acredita, do que tu defende, dos movimentos, As escolas estão fazendo trabalhos muito bons, Nós temos grupos, Temos, por exemplo, na Unipampa, temos o Neara, temos o Dandaras aqui em Bagé, que é um coletivo de mulheres negras, Então, esses coletivos são importantes porque dali saem discussões, dali se estuda, se esclarece. Porque eu não sou obrigada a nascer, eu sou uma pessoa negra, mas eu não sou obrigada a nascer sabendo de tudo. Mas eu quero saber. E esses movimentos, até mesmo de empoderamento, de te dizer, vai lá que tu pode.
né? Então são muito importantes. Isso passa por tudo, desde um produto para um cabelo, Exatamente, um cosmético específico, a informação, né? Tudo cai hoje ali na tu chega numa informação. farmácia, tu tem um número muito grande, né? Isso tudo o que é? Às vezes as pessoas não percebem, mas é o reconhecimento da indústria da beleza que a população negra vem consumindo. Exato. Né? Então, assim, antigamente era o Enê e pronto. A revolução da estética no sentido de que as pessoas negras estão assumindo os seus cabelos, os seus blacks, né? Muito embora sejam, dependendo do espaço que tu entre, ainda te olham, porque considera como não sendo o padrão, não é? Mas já estamos evoluindo, por quê? Porque justamente as pessoas estão dizendo, é o meu perfil. E eu sou um consumidor em potencial, consumidora, eu faço né? parte do crescimento do país. Exatamente, né? Eu contribuo para esse país e esse espaço vai ser meu. E esse é o meu físico, essa é a minha origem, entendeu? E eu não preciso me moldar para parecer com o que vocês consideram padrão. Doutora, não sei se tem mais alguma coisa que a senhora queira destacar para os nossos telespectadores, esse espaço final aqui, né? Então, tá bom. Já lhe agradecendo muito, muita gentileza de vir conversar, trazer essas reflexões, né? E que essa mensagem de buscar o conhecimento chegue a todos que nos acompanham. Eu agradeço, né? Parabenizo o trabalho e agradeço muito. E a mensagem que eu deixo é que nós, né, precisamos realmente ser antirracistas na prática, né? O antirracista na prática não é só tu ir para a rede social e dizer que eu sou antirracista, né? O racismo, ele adoece, ele machuca, o racismo mata. Ele não é um problema das pessoas negras, mas nós que temos que enfrentar e debater ainda sobre ele. E só que cada cidadão tem um compromisso realmente de ser antirracista, né? Aquela piadinha com pessoas negras, ela não tem graça, nunca teve, né? As oportunidades das pessoas negras não desqualificaram o currículo para uma pessoa ser negra, né? Então, realmente, cada um fazia uma pergunta: o que eu estou fazendo na prática? Se eu não me considero racista, que é o mínimo que a gente precisa, né? O que eu estou fazendo para ser antirracista? Eu estou vendo situações de racismo, estou me calando, não tem mais espaço para isso, né? Nós temos as pessoas negras, as pessoas ainda continuam sendo mortas pela cor da pele. Nós temos o genocídio da população negra, da juventude negra, que infelizmente não diminuiu ainda. Sim, então, a maioria das mortes nas periferias brasileiras são de jovens. As balas perdidas, como a gente costuma dizer, sempre tem encontrado um corpo negro, né? Então isso já não dá mais para dizer que é um problema da população negra. É um problema social, né? O racismo estrutural é um problema da sociedade. E sendo da sociedade, tem que ser uma preocupação, tem que ser uma luta de todos, né, para realmente esse combate ao racismo. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Conversamos então com a advogada Patrícia Alves, ela que está à frente aí da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Bagé desde 2017, desde 2021 como secretária-geral da Comissão Estadual, né, da OAB. Então a gente falando sobre esse 20 de novembro, esse dia em que se celebra a consciência negra, o mês de novembro como um todo, né, importante aí para tratar desse assunto. Por hoje agradecemos então a companhia de todos vocês e até uma próxima oportunidade.